Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo aqui, que não é fácil, tá pessoal? Mas é a nossa caminhada, tá? É dificuldade, o nosso corpo, né? Adoece. A gente tem dificuldade de conseguir a nossa sobrevivência aqui, né, pessoal? Então, a gente tem a maior dificuldade aqui nessa realidade. Pessoas que estão aqui surtadas, pessoas que estão problemas espirituais, emocionais, né? Várias coisas, tá, pessoal? Mas a gente está aqui, por quê? Para fazer a nossa parte, o nosso trabalho aqui. A gente tem um propósito de vida. E a gente tem que colocar esse propósito de vida aqui, né? E a gente faz laços, né, pessoal? Laços emocionais com pessoas. Uns laços que a gente faz é da nossa família, tá, pessoal? A gente faz laço com nossos familiares, né? Então, a gente está nessa situação. A nossa consciência, e a gente precisa tomar consciência de que a gente precisa fazer aqui, tá, pessoal? Como consciência, principalmente a gente desperta. Quem está dormindo aí, né, pessoal? Tem pessoas que estão no meio da espiritualidade ainda não despertaram também. Aos poucos ela tá começando a despertar aos poucos, tá, pessoal? Porque é assim, é o processo daquela pessoa, tá? É o processo ainda de ela ir entrar nesse despertar verdadeiramente, tá? É isso aí, a gente às vezes passa pela religião, passa por várias coisas, tá? E é isso. A gente tem essas dificuldades aqui, mas a gente vai continuar o nosso processo, tá, pessoal? Eu quero agradecer, antes de a gente começar aqui, agradecer a vocês, tá? Vocês novos aí, tá, pessoal? Que estão deixando comentário aí, tá? Teve pessoas até deixaram comentário, né? É, como é que se diz? Qual é o caminho, né? O caminho que existe, tá, pessoal? Quem quiser que fale. Porque o que as pessoas estão fazendo, pessoal? A pessoa escreveu aí no meu, né? Nas minhas redes sociais, né? Que qual é o caminho, né? Qual é o caminho, pessoal? É o caminho de a gente ir para algum templo, alguma igreja? É isso que é o caminho? É isso que faz com que você esteja no caminho? Entende, pessoal? A maioria pensa assim, tá? A maioria pensa, se ele não está vinculado a algum grupo religioso, ele não está no caminho. Se ele está vinculado a um grupo religioso, a consciência dele, ele acha que está no caminho. Mas ele nem sabe o que é o caminho, pessoal. Então essa pessoa está me fazendo. O caminho é para quê? É o caminho da consciência. Mas como é que é o caminho da consciência? Não tem nada a ver com esse caminho aqui externo. Agora, você pode alinhar a sua vida nessa realidade com o caminho da consciência que sua consciência veio traçar. É isso que a gente tem que fazer. Entende? Então, é essa situação que a gente enfrenta aqui, tá, pessoal? Mas eu sinto muito, né? Porque a maioria, pessoal, tá com a consciência presa ao o ego dela, ela pensa tudo material, pessoal. Na hora que Cristo fala o caminho, ele está pensando que é um caminho aqui material que você caminha. Você entende que tem que a gente tomar consciência
Por isso que quando eu estou lendo as partes da Bíblia, tá, pessoal? Eu vejo que as pessoas, né? Como é que se diz? Eu estou falando da Bíblia, né, pessoal? Ela vê que é diferente do que o pastor está falando. Nossa, Samuel, eu percebo aqui, eu já li esse versículo, mas nunca com essa profundidade. Por quê, pessoal? Porque é isso, é o Espírito. A gente tem que ir para uma compreensão metafísica do Espírito. Não você estudar as Escrituras, compreender isso como uma coisa física, humana, do ego, tá, pessoal? Agora mesmo, né, uma amiga aqui do meu canal, falando, né, esse coach, né, eles falam de autoconhecimento, tal, não sei o quê, mas ele diz tudo, essas pessoas acham que é prosperidade, tá, pessoal? Não é assim, pessoal. Tá? O autoconhecimento não é para isso. Mas o quê? O cara quer vender o curso dele, o cara quer vender o tratamento para você, entende? É por isso. E aí, tá, pessoal? Às vezes, essas pessoas fazendo isso, eu sou confundido com essas pessoas, tá? Mas eu entendo, tá? E essas pessoas acham assim, tá? Pensam dessa forma, porque essas pessoas estão colocando esse nível de consciência nessas pessoas. Mas eu estou aqui para a gente colocar a verdadeira consciência, né? Metafísica, verdadeiro conhecimento espiritual. Aqueles que der ouvido o que eu estou falando, ele vai receber esse entendimento. Se não der ouvido, não posso fazer nada por você, tá, pessoal? Mas é isso, mas vamos recapitular lá o tema que a gente está falando. A gente já falou a primeira, segunda e terceira parte, né? A gente vai para a quarta, né? O que é o laços emocionais? A gente está enlaçado aqui, não tem jeito, tá, pessoal? Agora, o que é que a gente tem que aproveitar, pessoal? Que a gente tem essa consciência. A gente agora tem que criar laços saudáveis, laços que façam a nossa evolução espiritual, a gente evoluir, tá? Porque enquanto a gente estava dormindo, a gente estava criando laços aí que não é laços que não fazia o nosso crescimento espiritual. E aí eu coloquei a pergunta, e por que é importante compreender essa conexão afetiva? Então, por que é importante compreender, pessoal? Porque, como é que se diz? O laço emocional saudável, ele é importante porque vai fazer com que a gente evolua. Ah, irmão, mas eu não quero ter laço nenhum, não quero sentir nada. Então, você quer ficar morto? Quem não quer sentir nada é morto. É o morto que não sente. É o que a maioria está entrando nessa vibração. De não querer se envolver, de não querer sentir nada. Quer ficar morto, pessoal? Né? Por causa... A pessoa está tomando essa atitude por causa de relacionamento negativo, tá, pessoal? Laços emocionais negativos que ela teve com pessoas. Então, ela está saturada em relação a isso. Então, isso acontece, tá? Então, mas o que é esse laço emocional, pessoal? Ele fala, é o conceito espiritual que descreve uma conexão afetiva e psicológica entre duas ou mais pessoas, baseada em sentimento como amor, carinho, respeito, empatia e segurança. Então, esse laço emocional, ele é baseado nisso, no amor, no carinho, no respeito, na empatia, na segurança. Então, pessoal, esses são os laços emocionais que a gente tem que procurar. Pessoas que tratem a gente com amor, com carinho, com respeito, com empatia.
Isso vai alimentar nossa alma e vai fazer com que a gente cresça. Agora, o negócio de tudo é que a gente tá pensando, se envolve laços, a gente tem laços negativos, até mesmo da nossa família tem laços negativos até com alguns familiares da gente. Então, isso faz a gente se atrasar a nossa evolução espiritual, pessoal. É isso. Eu quero ver que é isso que o coach vai ensinar você, pessoal. O coach vai querer ensinar você como você ganhar dinheiro, é próspero, é saber mentir para as pessoas, enganar a pessoa. O importante é você ter dinheiro no bolso. É isso que ele vai ensinar, os coaches. Vê se ele vai ensinar isso a vocês. Que vocês têm que estar nessa frequência. Que vocês têm que ter laços emocionais que façam você crescer. Ele não vai, tá? Então, 2, né? A gente, segunda parte. A terceira agora é a quarta parte. A gente parou aqui que a gente cria laços, né? Estabelece as conexões emocionais e sociais que são troca de energia. Então, a gente está trocando energia profunda com o outro pessoal. Então, se você está trocando energia profunda com a outra pessoa, então, isso significa que é um relacionamento de alma, tá, pessoal? Um relacionamento de alma que você está trocando. Aí ele fala, transformando a relação, transformando relações superficiais em vínculo significativo mais profundo. É isso que a gente tem que fazer, né? Porque tem muita gente, tá, pessoal? Que sofreu, né, com relacionamento profundo, né, pessoal? O que é que ela acontece? Ah, não quero mais me envolver com ninguém, não, laço profundo, não quero mais. Mas o quê? Ela continuar solteira, né? Não, até gente espirituais. Ela tá aí se envolvendo até sexualmente, né? Com várias pessoas, mas não quer criar laços profundos. Então, esses relacionamentos é superficial, não vai ajudar você a crescer. Você tem o direito de chegar, eu não quero mais me envolver com ninguém. Você tem. Mas também não fique saindo aí, se envolvendo com várias pessoas, sem compromisso. Isso não é uma frequência, né? Um comportamento que a espiritualidade, né, permite, né, pessoal? Porque a espiritualidade quer que você tenha relacionamento profundo, saudável. Por quê? Esse relacionamento vai ser um background para que você cresça espiritualmente. Então, aqueles que têm um envolvimento de alma gêmea, né, pessoal? Nossa, espiritualmente essas pessoas estão muito evoluídas, tá, pessoal? Então, pessoas que estão tendo relacionamentos superficiais assim, não crescem, pessoal. Em vez de crescer, vai fazer com que ela baixe a frequência dela, ela caia. Ela entra numa frequência negativa. Tá, pessoal? É isso. Mas aí vamos continuar, né? A quarta parte, que ele fala, isso envolve um desenvolvimento de afeto, confiança, apoio mútuo, sendo fundamental para o bem-estar emocional, individual e para a construção de um relacionamento duradouro. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele disse, esses relacionamentos profundos, né? Ele diz que isso envolve um desenvolvimento de afeto. Então, você tem que desenvolver um afeto pela pessoa, né? Aonde vai mexer com tudo seu. Confiança, né? Apoio mútuo, sendo fundamental. Então, é fundamental a gente ter esse relacionamento.
para o bem-estar emocional individual e para a construção de um relacionamento duradouro. Então, vai ser bom para o seu estado emocional individual, mas também vai ser bom para a construção que você vai se relacionar com os outros mais duradouro. Relacionamento de confiança, de apoio mútuo, de afeto. Então, isso vai fazer com que você melhore. É importante, pessoal, a gente saber que alguém ama a gente aqui, alguém sente a falta da nossa frequência, da nossa energia. É importante a gente saber disso, tá? Porque isso faz também, alimenta a nossa alma. O amor, esses laços, alimenta para que a gente evolua, tá, pessoal? Não tem o que fazer, tá, pessoal? A gente precisa ter laço saudável que evolua a nossa alma. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala como construir laços emocionais fortes. Então, como é que a gente faz? É isso, é esses relacionamentos de alma duradouro. Então, a gente tem que criar laços emocionais mais profundos. Então, assim a gente vai construir laços emocionais fortes. Mas ele dá aqui dica de como a gente tem que construir. Então, a construção de laços emocionais fortes requer o esforço e dedicação de ambas das partes envolvidas. Então, não só da sua parte requer um esforço, mas também da outra parte, para que vocês construam um relacionamento, né? Esse laço emocional com força para que ajude a vocês, né? Por isso que o casal, por isso que Paulo fala lá, né? Que vocês não se separem, vocês estejam em um laço emocional, porque isso ajuda a sua evolução. Por isso que Paulo disse, não defraude um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para se dedicar à oração, mas depois volte a estar junto de novo. Volte a se ajuntar. Entende? Então, porque ele sabe da importância de um relacionamento profundo. Então, o relacionamento de um homem ou uma mulher, tá, pessoal? Já foi criado por Deus mesmo. Deus viu que o homem não era bom estar só por causa disso. Para que ele tivesse ânimo de estar aqui nessa realidade, né? Ele é amado, então ele é amado e se sente amado, é amado. Então a mulher também é amada. Então isso dá vontade de você, energia, força para você estar aqui. Quando a pessoa não se sente, tá amada, então ela fica perdida aqui nessa realidade. Tá, pessoal? Aí, o que mais? Ele fala, então, requer essa construção de laço forte, requer dedicação da ambas as partes. Ele fala, a outra construção é a comunicação aberta e honesta. Então, ele fala que não pode, tá, pessoal? Se a gente vai construir um relacionamento, um laço espiritual ou emocional de um relacionamento, tá? Então, tem que ter uma comunicação aberta e honesta. Principalmente ser honesto com você mesmo. Porque aí você vai ser honesto com a outra pessoa, né? Ele fala, é um dos pilares fundamental. Então, pilar é aquilo que a casa fica segura, né? Então, é um dos pilares que você tem que colocar. Se você vai estar num relacionamento, você tem que ter uma comunicação aberta e honesta com a pessoa. Não engana, tá, pessoal? Quando entra nesse engano, mentira aí, relacionamento com mentira, engano aí,
não é um relacionamento saudável, tá? Cedo ou mais tarde, a coluna foi construída fraca, vai derrubar. E a maioria dos relacionamentos estão acontecendo isso. Porque passa por esse pilar aqui, que é você ter uma comunicação aberta, honesta com a outra pessoa. Ele fala, é fundamental, é um dos pilares fundamentais para o fortalecimento dessa conexão. Então, é fundamental, né? Ele fala, é importante que as pessoas se sintam à vontade para expressar o seu sentimento, preocupações e necessidades, criando um ambiente de confiança e respeito mútuo. Então, pessoal, uma pessoa que está num relacionamento, ela não se sente à vontade, então, não é um relacionamento com laços saudáveis, tá? Você está aí com laços negativos. Você está Você está num relacionamento não saudável. Você está num laços emocionais negativos. Então, porque tem que ter essa, né? É importante que a pessoa se sinta à vontade para expressar aquele sentimento. Você deixa a pessoa à vontade, né? Expressar o seu sentimento, preocupações e necessidade. Então, você ter confiança de se abrir com a pessoa. Isso em todos os relacionamentos, tá, pessoal? Então, quando você tem um relacionamento assim, é um relacionamento saudável e é um relacionamento de alma, tá, pessoal? Você tem confiança na outra pessoa. É isso. E isso alimenta a gente. A gente vai saber que aquela pessoa é honesta, a pessoa se abre com a gente. Então, ela alimenta a nossa alma. Então, alimenta essas coisas. Tá? Vamos lá, né, pessoal? Para a gente terminar aqui, porque aqui está uma agitação só, pessoal. Tá? Tem um espírito aí, tá trabalhando, que não tá de brincadeira. Aí ele fala, além, né? Então, você vai criar, ele fala, você cria um ambiente de confiança e respeito mútuo. Então, o seu relacionamento é criado com respeito e confiança. É preciso, é o que eu estou tentando fazer aqui, tá, pessoal? Eu abri esse espaço para que vocês confiem, tenham essa confiança mútua, o respeito um para com o outro e a gente cresça espiritualmente, tá? Ao que mais? Ele fala, além disso, passar tempo de qualidade junto, compartilhar experiências e apoiar-se em momentos difíceis são ações que contribuem para fortalecimento do laço emocional. Então, você, além disso, né, de ter o respeito, você tem que ter tempo e qualidade junto com essas pessoas para compartilhar experiência, apoios e momentos difíceis são ações que contribuem para esse fortalecimento, né, pessoal? Dos laços emocionais. Então, são importantes, tá, pessoal? A gente compartilhar essas coisas boas. Até a ruim também, tá? Sendo sincero, a gente compartilha. Isso fortalece o relacionamento saudável, emocional, e vai fazer a gente crescer espiritualmente. Tá? O que mais, pessoal? Ele fala a prática da empatia. Então, a prática da empatia que envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro. Compreender suas emoções também é essencial para cultivar um relacionamento saudável e duradouro. Então você tem que ter empatia, né, pessoal? É o que está faltando para as pessoas
Agora, né, pessoal, tá faltando esse entendimento, essa empatia na maioria dos relacionamentos. Porque hoje os relacionamentos é superficiais, tá, pessoal? É só, muita gente às vezes procura uma pessoa para satisfação, se ela vai suprir a necessidade dela de dinheiro, sexual. Então, as pessoas estão procurando às vezes um relacionamento assim. Não uma pessoa que alimente a alma dela, tá, pessoal? Porque tem pessoas até que não acreditam que tem alma, né? É um desalmado, né? Como é que pode, tá, pessoal? Então, isso acontece, tá, pessoal? Essas pessoas acontecem, são desalmados, né? Mas é isso. Por quê? Porque não está buscando esse relacionamento. Às vezes teve pessoas que sofreu trauma, né? Não quer mais, por isso que tem pessoas que ficam tranca, sofreu, né? Ela entrou num relacionamento, ela foi sincera e a outra parte não contribuiu para que ela crescesse, né? E aí aconteceu isso aí. Vocês ficaram com trauma, mas tem que curar isso, tá, pessoal? Buscar ajuda psicológica, espiritual, para você caminhar, evoluir aqui. Porque não pode parar o nosso relacionamento, tá, pessoal? Entende? Aí ele fala, então, para compreender as emoções, né? Também é essencial para cultivar o relacionamento saudável e duradouro. Ele fala, se um relacionamento forte e saudável tende a experimentar nível mais alto de satisfação com a vida e felicidade. Então, se você está em um relacionamento, né, pessoal, forte e saudável, então tende que você experimente níveis, então frequência, né, mais alto de satisfação. Então você vai ficar mais satisfeito com a vida e a felicidade que vai vir para sua vida. Entende, pessoal? É isso. Não tem o que a gente fazer, pessoal. Isso faz parte do nosso processo, a gente buscar relacionamento forte. Não ficar aí dizendo que não quer ter relacionamento, mas se envolvendo com as outras pessoas sexualmente. Tá? Tem espiritualista, tá? Tem pessoas de igreja assim, tá, pessoal? Na igreja mesmo que eu participei da igreja, tinha um cara que pegava, né, ele era músico lá, pegava lá as irmãs e as irmãs tendo relacionamento. Mesmo a irmã sabendo que o cara já tinha outros relacionamentos, aquelas irmãs ficavam com aquele cidadão. Você vê que isso dentro da própria igreja, tá dentro da própria essas instituições que tem aí que se diz que é a igreja de Cristo, as evangélicas, mesmo lá tá acontecendo isso, pessoal. Pessoas agindo dessa forma. E o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que se a gente não pode, você não pode ficar só, você procure um relacionamento assim, esse laço forte e duradouro. Então procure uma esposa, um marido, tá? Para você ter um relacionamento profundo e duradouro, que você gosta. Porque isso você vai alcançar nível mais alto, tá, pessoal? E isso acontece, tá, pessoal? Eu estou falando do meio religioso. Imagine uma pessoa que estão aí nesse mundo aí sem conhecimento nenhum dessas coisas espirituais. Que tipo de relacionamento essas pessoas estão tendo? Entende? Aí ele fala, né? A construção de laços emocionais positivos está diretamente relacionado à prática como gratidão, perdão e compaixão, que pode fortalecer a conexão interpessoal. Então, pessoal,
uma das construções que a gente tem um laços emocionais é com o Criador, né, pessoal? Com a espiritualidade, né? A gente cria esse laço emocional saudável. Então, você cria, você tem uma condição de laços emocionais positivo, está diretamente relacionado a essas práticas espirituais. Então, quanto mais você é uma pessoa conectada com Deus, com a sua espiritualidade, mais você tende a ter um relacionamento mais profundo. Então, é isso. Então, uma pessoa que não acredita em Deus, não tem um relacionamento, não trabalha a sua espiritualidade, essas pessoas buscam relacionamento assim, superficiais. Ficar um com o outro ali. Mas pessoas que são espirituais, ela tende a buscar relacionamento mais profundo e saudável. É o meu caso, né? Por isso que eu não busco me relacionar com qualquer pessoa. Tem que ser com uma pessoa que eu tenha uma profundidade a gente se relacionar. Por isso que eu não me relaciono assim. Porque essas coisas acontecem com a gente. Tá, pessoal? Então, ele diz que passa pela prática de gratidão, perdão, compaixão. Então, são essas frequências que uma pessoa que pratica isso, ela é espiritual, né? Ela pode fortalecer a conexão interpessoal dela, então. O que é interpessoal? É uma conexão fora da espiritualidade dela. Ela busca um relacionamento assim. Pessoas que não estão espiritual, tá, pessoal? Pessoa que não é desperta, ela vai buscar relacionamentos superficiais. Por isso que eu estou falando, né? Tem espiritualista aí que, eu sou desperto. Mas o comportamento deles só estão buscando relacionamentos superficiais, assim. Eu fico olhando, essa pessoa é desperta mesmo? Então, eu fico... Não é desperta, então... Porque Deus vai buscar aqueles que é de Deus, ele busca um relacionamento, né? Com uma pessoa duradouro, honesto, sincero. Tá? Aí ele fala, embora a construção de laços emocionais seja essenciais para o bem-estar e a manutenção desse vínculo, pode apresentar desafios. Então, embora a gente busque, né, pessoal, a construção de um laço emocional, porque é essencial para o nosso bem-estar, né? Mas a manutenção, a gente manter esse relacionamento, né, saudável, não é fácil. A gente encontra desafio. Principalmente aqui, cheio de tentação, tá, pessoal? Então, ele fala que é essencial para o nosso bem-estar esse relacionamento, né, saudável. Mas para você ter uma manutenção desse vínculo, pode apresentar desafio. Então, ele vai falar aqui quais são esses desafios. Ele fala fatores como falta de tempo. Então, é isso que a Matrix fez a gente ficar sem tempo nenhum, tá, pessoal? Então, esse fator de que a gente não tem um tempo de estar um do lado da outra pessoa, contribui para que esse relacionamento que você tem com essa pessoa, não seja saudável. Né? Por isso que a Matrix construiu, né, o homem que trabalha, mas sai para trabalhar, então deixa a mulher, então ele não tem tempo de estar junto. Quando chega cansado, vai dormir, outro dia ele tem que acordar para ir de novo. Então você vê que os relacionamentos estão sendo manchados por essa falta de tempo, né? Aqui nessa realidade.
Ele fala a comunicação adequada e, e as diferenças de expectativa pode comprometer a qualidade das relações. Então, tem que ter uma comunicação adequada, né, pessoal? Então, se você está se relacionando, você não consegue entrar numa comunicação sem brigar, sem discutir, sem se galfinhar aí, né, pessoal? Então, por mais que a gente seja diferente, homem e mulher, a gente tem que ter uma comunicação adequada que a gente se comunica. Porque senão vai ferir o relacionamento. Então, veja quais são os desafios que ele coloca. Aí ele fala, a diferença de expectativa pode comprometer essa qualidade no relacionamento. Então, diferença de qualidade, de pensamento, tá? Pode, se vocês não conversam, tá, pessoal? Não tem aquele comunicação adequada. Ele fala, além disso, a mudança na vida, né, como mudança de emprego, mudança de cidade ou a chegada de filhos, pode impactar a dinâmica dos laços emocionais. Então, isso acontece, né? Quem tem um relacionamento, é casado, sabe do que eu estou falando. Quem ainda não passou por isso, tá, pessoal? Não experimentou, ele não vai saber o que é isso. Mas o que é que ele fala? Ele disse outro desafio que para manter esse relacionamento saudável, né? Esse laço saudável, ele fala é a mudança na vida. Né? Tem algo que acontece na vida que muda. Então, como o quê? Como mudança de emprego. Talvez você perca o emprego, mude de emprego, mude para um emprego que tome seu tempo todo, né? Então, isso vai afetar esse relacionamento. Se a pessoa não está vigiando, não entrar em concordância com a pessoa dela, vai sofrer isso aí. Hã? Aí o que ele diz também é mudança de cidade. Então, quando você muda de cidade também, porque em cada cidade, tá, pessoal? Existe uma frequência daquele lugar aonde as pessoas, a maioria, né, tem um certo tipo de comportamento. Então, se você vai para uma cidade aonde todo mundo é à vontade, né, aonde todo mundo faz coisa lá, tem uma vida noturna, então perturbada, então a frequência daquela cidade vai afetar também, pode afetar o seu relacionamento. Se você vai para o interior, vai para uma cidade mais calma, então vai afetar você até positivamente. Você vai ter mais tempo, vai estar com contato com a natureza, com a pessoa que você gosta de estar do seu lado. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas, tá, pessoal? É isso que acontece, tá? Vamos lá, porque aqui já está uma movimentação grande e eu vou terminar aqui para a gente, né, não atrapalhar nosso estudo aqui, pessoal. Então, ele fala que mudança de cidade, né? Porque quando muda de frequência, ou a chegada de um filho. Então, a chegada de um filho também pode, se não tiver essa comunicação adequada, pode fazer com que a pessoa, o laço emocional, né? Porque principalmente quando a criança nasce, né? Tem mulher que aí esquece do marido, se dedica mais ao filho. E o marido, tá, pessoal, precisa entender essa situação que a mulher faz isso, tá? É tipo como uma fuga, né, da mulher
do marido para estar ali. Então, você tem que se comunicar adequadamente em relação a isso, tá? Para quando chegar essas coisas, não ser um desafio na vida, mas é um desafio em todo relacionamento, tá, pessoal? É isso. Aí, outra coisa que ele fala, pessoal, ele pegou ele falou pode impactar a dinâmica do laço emocional. Então, essas coisas podem impactar o seu relacionamento, a dinâmica que você está colocando na sua vida. Esse é o desafio que a gente encontra, tá, pessoal? É o desafio que a gente encontra aqui nessa realidade, tá? Entendeu? Aí ele fala, né? Por isso é fundamental, então, por isso é fundamental que a pessoa esteja ciente desse desafio. Então, você tem que estar ciente de que mesmo em uma relação, você pode passar por esse desafio. Mas se vocês têm um laço forte, o amor, a compreensão, o respeito, então vai superar todas esses desafios que a gente encontra. Então, é o amor, é o laço mais profundo. Para superar esse desafio, só isso. Tá? Então, esteja ciente dele e busque estratégias para superar. Então, buscar estratégia para superar esse desafio que a gente encontra no relacionamento saudável. Senão, a gente sai de um relacionamento saudável e passa por um relacionamento negativo. Então, que você negativamente está aquele relacionamento não está mais fazendo você evoluir espiritualmente. Tá, pessoal? Então, é isso que a gente tem que analisar, tá? Vamos continuar? Tá ficando bom, né, pessoal? Tá ficando profundo aí o tema. A gente já tá na quarta parte, mas vamos continuar aqui, tá? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, tá, pessoal? A gente continuar o nosso estudo aqui. E vamos acabar aqui, porque as pessoas aqui já estão se movimentando aí, fazendo algumas zoadas, tá, pessoal? Aí ele fala, na era digital, trouxe novas oportunidades e desafio para a formação e a manutenção de laços emocionais. Então, essa era digital, tá, pessoal? É a era que a gente vive, né? Que digitalmente, mais no celular, em coisas, aparelho. Antigamente, né? Às vezes não tinha nem televisão, aí passou a ter televisão, rádio, né, pessoal? Mas agora nessa área digital, você vê que a maioria das pessoas, pessoal, eu só vejo pessoas no ônibus assim, ó, no celular, ó. Ninguém mais conversa agora uma com a outra, pessoal. Não olha nem para a cara da outra, a pessoa está olhando para a tela. Então, é difícil, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, se a gente não ter o equilíbrio, isso aqui, ele pode ser tanto nos ajudar, como pode nos prejudicar. Essa era digital, essas coisas aqui, internet, essas coisas, né? Então, por isso que a espiritualidade é importante também nessa era digital. Porque vai fazer com que você equilibre isso, tá, pessoal? E nessa era digital, o que é que acontece? Ele disse, trouxe nova oportunidade e desafio. Então, além de trazer a oportunidade de você conhecer, falar, se comunicar com a pessoa através do aparelho aqui, da internet,
trouxe essa oportunidade, essas facilidades, ao mesmo tempo trouxe esse desafio, que é o quê? Como a gente vai lidar com isso sem a gente se viciar, tá, pessoal? O que tem de pessoas viciadas agora nessas coisas digitais não está no gibi, tá, pessoal? O que tem de pessoas aí viciadas, até empata o relacionamento dela com a outra pessoa, tá, pessoal? As pessoas estão perdendo a noção do tempo por causa dessa era digital que elas estão entrando, tá, pessoal? E tudo está caminhando para essa era digital, para que tudo seja digital, tudo você tirar seu dinheiro, você fazer coisa. Então, eles estão forçando isso para que você entre nisso. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas, tá? Para que a gente não perca tempo em uma coisa digital e esqueça de ter um relacionamento, né, físico, um olhar no olhar do outro, né, aquele carinho. Então, tem casais, pessoal, que tá com problema em relação a essas coisas, né? Às vezes o homem tá viciado em pornografia, em coisas, tá? Aí não procura nem a mulher mais. Então, tem N coisas, tá, pessoal? Porque o problema não é esse instrumento aqui, pessoal, que a gente usa. O problema é você. Como é que você lidar com isso? Como é que você controla? Como é que você busca o equilíbrio dessas coisas? Esse é o problema. Por quê? Essa era digital entrou aqui com consciências ainda aí totalmente perturbadas, pessoal. Não evoluir espiritualmente. Então, olha a perturbação que está acontecendo. É isso que está acontecendo, tá? Então, trouxe novas oportunidades, mas trouxe desafio para a formação de uma manutenção, de você manter laços emocionais saudáveis. Então, é outro desafio que a gente enfrenta aqui para manter um relacionamento saudável com a pessoa. A gente pode usar essa tecnologia aqui para a gente se comunicar, né? Você vê que eu uso aqui para me comunicar com vocês, transmitir esse conhecimento. Então, serve para a gente se aproximar, para a gente ter uma relação afetiva, mesmo que seja de longe, mas um relacionamento espiritual. Então, a gente aproveita essa tecnologia para isso. Mas você vê que pode empatar o relacionamento físico. É importante, pessoal, a gente ter relacionamento. Senão, a gente não teria um corpo físico. Entende? Por isso que é importante cada corpo, cada frequência tem uma frequência, tem uma energia. Que é importante, pessoal. Tá? Então, esse é um dos desafios também, que é a era digital, tá, pessoal? Ao mesmo tempo que ele traz oportunidade para a pessoa, traz desafio para a pessoa ter uma manutenção no laço saudável. Ele fala, as redes sociais é uma plataforma de comunicação online que permite às pessoas se conectar de maneira que antes não era possível, facilitando a manutenção do relacionamento à distância. Então, as redes sociais pode ser um instrumento que ajude a gente a manter distância, porque o marido às vezes vai trabalhar, né? Não tem tempo, ou então viajar. Aí, para conversar com a mulher, pode ser através de um vídeo, do telefone, né? Então, a pessoa mata a saudade da outra pessoa, né? Então, isso ajudou bastante, tá, pessoal? Mas a gente não pode ficar dependente disso, tá, pessoal? A gente tem uma vida aqui nessa realidade, na realidade física, a gente precisa do toque. O toque é importante, o carinho, o olhar, o afeto, né? O calor humano, a gente precisa
Isso tudo alimenta a nossa alma. Por isso que pessoas que estão tendo um relacionamento digital, só digital, não fortalece o laço mais profundo. Precisa equilibrar isso aí, tá? Precisa o caminho do meio, o equilíbrio da balança. Então, agora a gente, tá? Vai ter que ser forçado, as pessoas vão ter que ser forçadas a acostumar nessa nova era digital. Vocês vão ter que se equilibrar aí, tá, pessoal? Porque essa era digital entrou, a gente não estava preparado. Você vê que as pessoas estão tudo perdidas aí, nessas coisas digitais. Tudo viciado. Se acontecer aí de ligar a internet ou apagão, tudo aí, tem pessoas aí que vai surtar aí, tá? Não pode, tá, pessoal? Vai ficar surtado nessas coisas. Entende, pessoal? Então, essas coisas. Então, tem que tomar cuidado, tá? E a maioria, tá, pessoal, da gente tá viciado, tá? Eu coloco aqui uma pergunta para vocês. Será que vocês conseguem ficar um dia sem internet? Tem pessoas que se descabela, vai quebrar tudo dentro de casa, né? Não fica, tá, pessoal? Não fica assim, sem estar ali no celular. Então, você vê como a gente criou uma dependência com essas coisas, tá, pessoal? As redes sociais. Mas essas redes sociais é uma plataforma de comunicação online, permite que as pessoas se conectem de maneira que antes não era possível. Então, antes, né, de ter essa era, a gente não era possível. A gente se comunicava por carta, né? Se a pessoa está longe, ou então e a gente viajava para visitar, né? A pessoa, entende? Aí ele fala, como é que se... Aí, antes não era possível, facilitando a manutenção do relacionamento. Então, isso facilitava a manutenção do relacionamento, né? Facilita o relacionamento à distância, né? Essa tecnologia, tá, pessoal? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? São desafios que a gente encontra e a gente tem que tomar consciência disso, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, no entanto, a dependência excessiva da comunicação virtual pode levar a uma superficialidade nas interações e dificultando a formação de laços emocionais profundos. Então, esse é o problema, tá, pessoal? A gente tem que encontrar aí um caminho do meio, aí, um caminho do equilíbrio, tá? Porque agora não tem como, tá, pessoal, a gente viver sem um aparelho desse aqui, que é o celular. A gente não pode mais viver, porque às vezes tudo a gente faz por esse aparelho. Olha aqui, pessoal. Eu faço meus vídeos aqui com aparelho. Tá? Usa a rede social, a internet, para enviar para você essas informações. Então, é uma bênção para você receber isso aí na sua casa. A hora que você quiser, vai lá, clica no meu vídeo, assiste, pega a informação, as coisas da espiritualidade. Então, facilitou, né, pessoal? A gente entra, você telefona para mim, ou então você manda no zap uma mensagem. Então, facilitou muito, né? Por isso que aqui eu tenho pessoas de Brasília, do Espírito Santo, eu tenho pessoas lá também da Amazônia, no meu canal aqui. Tem pessoas aqui de tudo quanto é canto. Se comunica, manda mensagem aí, deixa mensagem aí no meu canal. Então, isso não seria possível se não tivesse isso. Mas o que é que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que equilibrar isso aí, tá? Porque se a gente precisa de um relacionamento profundo, né? Porque se a gente fica na dependência excessiva, né?
Então, dependência excessiva da comunicação virtual, né? Pode levar a uma superficialidade. Então, por isso, né, pessoal, as pessoas que moram aqui, que assistem o meu canal, eu estou aí para agora, aí, final desse mês, e visitar essas pessoas. Essas pessoas que me assistem, né? Que me acompanham, que moram aqui em Salvador, né? Porque no Brasil todo eu não posso sair visitando vocês, tá, pessoal? Eu não tenho tanto dinheiro assim para poder pegar um avião, não sei o que, a gente fazer né, um encontro aí com vocês no seu estado. Eu não posso fazer isso, tá? Porque eu não tenho condição de estar, porque isso vai requer tudo aqui nessa realidade, o dinheiro. Mas as pessoas que moram aqui, né, no meu bairro, aqui em Salvador, né, aqui na Bahia, eu vou visitar, a gente conversa, a gente né, ouve música, faz uma oração, a gente medita junto, tá? Porque a gente construiu esse laço aqui digital, né, pessoal? Mas é importante o contato também físico, tá? Para criar esse laço profundo na pessoa, tá? Saber que tem irmão ali, que está do seu lado, que te ama, que está, né, trabalhando. Tem pessoas igual a você, né, diferente das outras pessoas, tá? Isso é importante, né, pessoal? Aí, então, ele fala, né? No entanto, a dependência excessiva da comunicação pode levar a essa superficialidade, então não tem profundidade, né? Nas interações e vai dificultar o quê? A formação de laços emocionais profundo. Então vai evitar, vai dificultar de você ter um laço profundo. Porque você está acostumado a ter relacionamento emocionais superficiais, de longe, não tem a troca física do olhar, então não tem aquela coisa, tá? E é preciso, tá, pessoal? Porque por isso que a gente tem um corpo físico, é para isso, né? A gente precisa do contato físico. Por isso que você, quando tem uma esposa ou uma mulher, você precisa ter um contato físico profundo com ela. O relacionamento, né? Sexual. Então, tem que ter em todos os níveis, tá, pessoal? Por isso que a alma gêmea, às vezes, é enviada aqui nessa realidade com esse propósito. Ele tem um propósito tanto de equilibrar fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Vai ter que ter esses equilíbrios, tá, pessoal? Entende? Então, a gente tem que isso, né, pessoal? A gente vai terminar aqui, tá, pessoal? Vou parar aqui porque aqui está um movimento bastante grande aí, a gente, povo gritando, sabe? Então, vamos parar aqui, tá? Eu vou marcar aqui a quinta parte, tá? Porque a gente já fez a quarta, então vou marcar essa quinta parte. Amanhã a gente continua, tá, pessoal? A quinta parte desse tema aqui, tá? O que é os laços emocionais, tá, pessoal? É um tema da psicologia, mas tem a ver com a nossa espiritualidade, tá, pessoal? É um tema que a gente cria laço. Então, tá falando da gente, tanto o laço espiritual de alma, como o laço das pessoas, do relacionamento humano que a gente veio ter aqui. E é importante a gente entender isso, tá? Porque tem muitas pessoas que não querem entender isso. Tem muitas pessoas, irmão Samuel, eu não quero ter mais ninguém, eu não quero ter laço assim, não quero ter... Não pode, tá, pessoal?
A gente veio aqui para criar laços, mas laços saudáveis para a gente crescer. O negócio é que você se relacionou com pessoas, teve laço com essas pessoas negativo. Aí fez com que você não crescesse, não se espiritualizasse, tá? Aí agora a gente não, eu não quero mais, não quero, eu vou subir lá a montanha, eu vou ficar, não quero me relacionar com ninguém. A gente vai fazer isso, pessoal? Não tá certo, tá? A gente está aqui mesmo para se enlaçar, para sofrer ali, para se amar a outra pessoa. Entende, pessoal? Não tem jeito, essa é o nossa caminhada aqui, tá, pessoal? Mas a gente vai continuar falando desse tema no próximo bloco, na próxima cena do próximo capítulo dessa novela. A gente já vai para a quinta parte. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Vocês que são novos no meu canal, principalmente. Eu espero que vocês continuem, tá, pessoal? Eu sei que vocês têm conceito religioso. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu falei aqui, tá, pessoal? Você gostou do estudo, aí você tem uma dúvida, porque às vezes você é de um grupo religioso, né? Entende diferente, você coloca aqui, pessoal, sua dúvida. Ou então entre em contato aí comigo nas redes sociais, tá? Entre em contato aí para você conversar comigo. Vamos conversar. Vamos chegar a ver um denominador comum do que realmente é espiritualidade na nossa vida. Entende? E graças a Deus a gente pode criar um laço profundo, né? Espiritual aqui, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Por isso, os novos, continue, tá? Obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. É só se Ele permitir, né? Tchau!